Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, amados irmãos. Chega aqui, pastor Sinésio, com as considerações da leitura de hoje. Hoje fechamos o livro de Atos, lendo o capítulo 28. Nesse capítulo, a palavra que eu escolhi para a nossa reflexão é uma palavra muito importante dentro do Evangelho. Liberdade. Liberdade que no hebraico se diz deror e no grego se diz eleuteria. Deror, que significa liberdade, libertação, é um dos vocábulos mais relevantes para a liberdade no hebraico bíblico. Esta palavra está frequentemente associada à ideia de libertação de servidão, remissão de dívidas e restauração de direitos, especialmente no contexto do ano do jubileu, conforme Levítico 25. A palavra daror, no Antigo Testamento, enfatiza a liberdade como um conceito social, econômico e espiritual, ligado à justiça e à intervenção divina para libertar os oprimidos. A liberdade não é apenas individual, mas também comunitária e restauradora. Deror evoca a redenção total. Daror evoca a redenção total, um estado de paz e retorno ao projeto original de Deus. No Novo Testamento grego, a palavra mais comum para a liberdade é eleuteria, vocábulo que abrange a ideia de liberdade de escravidão física, mas também e principalmente a liberdade do pecado, da lei como jugo e da morte, através de Jesus Cristo. A palavra eleuteria não aparece diretamente em Atos 28. Contudo, a liberdade de Paulo para proclamar o evangelho em Roma, mesmo estando preso, ilustra um aspecto da liberdade cristã. Sua mensagem oferecia liberdade espiritual àqueles que o ouviam, libertando-os do pecado e da condenação. Baseado nessas informações, na leitura de hoje, 3 considerações sobre a liberdade. Primeiro, amplitude da liberdade. No hebraico e no grego, a liberdade possui dimensões físicas, sociais e espirituais. O Antigo Testamento enfatiza a libertação terrena e a justiça social. No Novo Testamento, a liberdade espiritual ganha destaque e o foco recai sobre a libertação espiritual trazida por Jesus Cristo. Essa liberdade é um dom da graça e capacita os redimidos a viver em novidade de vida, servindo a Deus não por obrigação, mas por amor. Segundo, sem fronteiras. O exemplo de Paulo em Atos 28 demonstra que, mesmo em condições de restrição física, pode haver uma liberdade essencial para cumprir o propósito divino e proclamar a mensagem da salvação. A Bíblia mostra que alguém pode estar fisicamente preso e ainda assim ser livre, como Paulo. Finalmente, propósito. A liberdade bíblica não é um fim em si mesma, mas um meio para servir a Deus e ao próximo. A liberdade do pecado leva a uma vida de serviço e obediência voluntária à vontade de Deus. A liberdade que Deus concede capacita o redimido a proclamar, viver e defender o Evangelho, da mesma forma que Paulo fez em Roma. Conclusão. As palavras daror do hebraico e eleuteria do grego revelam diferentes facetas da liberdade na Bíblia, desde a libertação social até a redenção espiritual. Em Atos 28, a relativa liberdade de Paulo para pregar em meio à prisão ilustra a natureza transformadora da liberdade cristã, que capacita a cumprir o propósito divino mesmo em circunstâncias adversas. Finalizo lendo um trecho de Filipenses capítulo 1, versículos 12 ao 17, onde Paulo faz algumas considerações sobre as suas prisões.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. É isso. Por hoje, fechamos o livro de Atos e amanhã começamos a primeira epístola paulina, Romanos. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E viva a liberdade que Cristo nos ofereceu ao se entregar por nós naquela cruz. Até amanhã, se Ele permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.